Olá a todos e todas. Vamos aqui dar continuidade ao nosso curso de Fundamentos Física 4, agora começando a discutir capacitância, né? E aí vamos inicialmente definir, nessa primeira parte, definição de capacitância, mostrar o que é um capacitor, qual a função do mesmo, calcular a capacitância de objetos conhecidos, tá? E aí finalizar com, caso tenha tempo para a gente falar nessa primeira parte, capacitores em série em paralelo. Tá? E aí depois a gente vai estudar na segunda parte, essencialmente, capacitância quando você agora considera meios dielétricos. Tá? A primeira parte a gente vai considerar o vácuo, né? E calcular a capacitância para o vácuo e na segunda parte para meios dielétricos, né? Quando usa-se meios dielétricos para construir capacitor. Bora lá. Então, aqui eu já começo mostrando alguns tipos de capacitores. Tá? Isso aí, se vocês lembrarem, né, vocês com certeza já viram algum objeto desse aí, né, no seu cotidiano. Tá? Aí, por exemplo, esses maiores aí, os primeiros, né, são os capacitores eletrolíticos, né? Esses capacitores aqui, os eletrolíticos, esses maiores, eles são capacitores que são mergulhados em soluções eletrolíticas, né? E aí eles têm grande capacidade de armazenar carga, tá? Por exemplo, são usados em construção de fontes de tensão, né? E que a principal função deles é estabilizar a tensão para um certo equipamento, né? E a gente vai ver que a função do capacitor simplesmente é armazenar carga, né? Aqui, por exemplo, esses redondinhos aqui são os capacitores cerâmicos, né? Os capacitores cerâmicos são muito usados em circuitos comuns, né? Rádio, televisão, né? Esse aqui, por exemplo, esse verdinho aqui é um capacitor de poliéster que já tem outra função. Então, dependendo aqui da função, dependendo do circuito que você tem, né, e do que você quer, ou a quantidade de carga que você quer armazenar, que é a função do capacitor, você tem a construção, né, construções diferentes de capacitor. Tá? E aí, qual é a função principal do capacitor? Né? Como eu já disse, é armazenar carga. Mas aí surge a pergunta, né? Então, por que você não usa uma pilha para armazenar carga? Né? Por que você não usa, já que a pilha armazena carga também, né? Então, para que se constrói capacitor? Né? Na verdade, a principal diferença entre um capacitor e uma pilha é simplesmente o fato de que você pode descarregar um capacitor muito mais rapidamente do que uma pilha. Né? A pilha ela tem uma função de armazenar energia a longo prazo, né? Você tem um controle remoto, né? Você coloca a pilha lá, então a intenção ali é que você guarde carga para usar isso a longo prazo, né? Todo dia quando você acionar o controle remoto, você precisar de energia ali para funcionar e ligar ou desligar a sua televisão. Já o capacitor, ele se descarrega muito rapidamente, né? Então é uma energia que está ali armazenada para ser totalmente usada naquele momento, dependendo da finalidade que você queira. Tá? Por exemplo, o flash da câmera do seu celular, né? Aquele flash quando você tira a foto. Né? Então aquele flash intenso, ele só é possível ser produzido daquela maneira porque a energia ela é armazenada em capacitor. Né? Por quê? Porque
o capacitor fica ali carregado, no momento que você precisa, vai lá e o circuito libera a energia para acender o flash potente naquela hora. Aí o capacitor e os capacitores ali, né, não é um só, são vários associados em série paralela, né? Eles vão fornecer energia ali para aquela demanda, tá? Então essa é a principal diferença entre armazenar energia em um capacitor e armazenar em uma fonte de tensão usual como uma pilha ou uma bateria, tá? Então, bora lá, bora definir o que seria capacitância. Ah, como a gente viu anteriormente, a gente pode ter capacitores de várias maneiras diferentes, né? De várias geometrias diferentes, tá? Você pode ter ele cilíndrico, né? Como nesse caso aqui, ó, ele é um formato de cilíndrico, ele pode ser um disco, né? Discos paralelos, né? Então ele pode ter várias formas, né? Ele pode ser construído de várias geometrias diferentes, tá? Mas qualquer um deles tem uma propriedade que simplesmente a esquematização que você tem é você acumular, né, uma certa carga. Por exemplo, dois objetos carregados aqui, ó, duas distribuições contínuas de carga, uma mais Q e uma menos Q, ó, isso aqui também pode ser chamado de capacitor. Tá? Ó, deixa eu desenhar as linhas de campo aqui. Né? Isso aqui pode ser um modelo básico de capacitor. Que basicamente você tem uma carga aqui Q e outra carga de módulo igual, mas de sinal contrário do outro lado, e o espaço entre eles aqui é onde você armazena a energia. Né? E aí você, obviamente, gera aqui uma diferença de potencial. Tá? Então, isso aqui é, vamos dizer, isso aqui pode ser chamado de capacitor. Só que para fins práticos, isso aqui não é muito viável. Né? Então, o capacitor, seja qual for a forma, né, ele recebe o nome de capacitor de placas paralelas, vamos dizer assim. Né? Um capacitor que é usado aqui em qualquer circuito, em qualquer construção que você queira. Tá? Então, um capacitor de placas paralelas, ele tem a seguinte propriedade. Né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Você tem. Eu acho que essa figurinha aqui não. Eu vou fazer ela na mão. Então, capacitor de placas paralelas, né? Você tem o seguinte: você tem basicamente isso aqui. Ó. Você tem uma placa que você armazena uma carga e você tem outra que armazena uma carga de mesmo módulo, mas de sinal contrário. E, obviamente, essas placas, né, são paralelas. Né? Então, aqui eu estou colocando uma placa em cima da outra, né, de modo paralelo. Isso aqui seria um capacitor de placas paralelas. Tá? E aí você tem um tipo de carga, por exemplo, positiva em cima e embaixo uma carga negativa. Né? Cada placa dessa aqui tem uma área, a mesma área,
Isso aqui é importante, que eu vou chamar de A, ok? E aí, ó, essa distânciazinha entre elas aqui, né, é importante também. Eu vou chamar de D. Tá? Então, ó, a gente vai ver no cálculo, quando eu estiver calculando capacitância, que a capacitância ela vai depender exclusivamente da geometria do capacitor. Então, nesse caso aqui, a área e a distância. Né? Aqui, inicialmente, como eu falei na aula, eu vou considerar o ar. Né? O ar é o meio que está preenchendo aqui o espaço entre as placas. Né? E aí, ó, a gente tem que considerar essas placas muito grandes em relação às distâncias, né, que eu estou medindo aqui. O que é que significa isso? Que essa distância aqui ela é muito menor do que a área da placa, em geral. Tá? Isso significa que um observador que está aqui no meio, ele vê essa placa como se fosse infinita. Né? E para que é que a gente faz isso? Se vocês lembrarem lá da lei de Gauss, né, da simetria planar, então suponho que isso aqui eu vou olhar de perfil agora, ó, isso aqui seja a placa de cima e essa aqui seja a placa de baixo. Né? Isso é a mais Q e a de baixo é a menos Q. Se eu for desenhar aqui as linhas de campo, fazer de V, por exemplo, né? As linhas de campo, ó, elas estão fazendo isso aqui, né? Elas estão indo da placa positiva para a placa negativa. Né? Isso aí a gente já conhece. Okay? Só que se vocês lembrarem, né, o que a gente já discutiu, à medida que eu vou chegando nas bordas da placa, o que é que acontece? Isso aqui é o campo elétrico, né, o E. Então, à medida que eu vou chegando nas bordas, né, se eu considerar que as placas elas são pequenas, né, elas não são muito grandes, ou então, em outras palavras, que a distância entre elas é comparável à área, quando eu vou chegando aqui nas bordas, vai acontecendo o que eu chamo de efeito de borda, né? Então as linhas elas começam a se distorcer, né? Elas fazem isso aqui, ó. Mesma coisa para o outro lado. Então a gente queremos evitar o efeito de borda. Ou seja, devemos fazer D, né, ou seja, a área é muito grande, né? Então temos que fazer a área, né, ser muito grande, né? Muito grande. Em relação à distância, né? A área muito maior que as dimensões de distância, né? Que você pode fazer de duas maneiras, ou realmente a placa ser muito grande, ou então a placa ter dimensões, vamos dizer, de centímetros, né? Que é o que se constrói, mas aí você conseguir, né, juntar essas placas para que a distância entre elas seja bem pequena, né? De maneira que uma pessoa, se você estivesse ali olhando para as placas, você veria elas muito grandes, você não veria as bordas delas. E aí a gente consegue evitar o efeito de borda. Tá? Obviamente aqui existe o campo e existe também o potencial, né? Uma diferença de potencial gerada entre as placas, né? Então eu posso chamar aqui de V, né?
aqui, obviamente, o potencial aqui na placa positiva será maior que o potencial na placa negativa, né? A gente viu que lá de potencial elétrico, que como aqui ó, a placa é uma superfície equipotencial, né? Todos os pontos aqui estão no mesmo potencial, bem como a de baixo. À medida que você vai da placa positiva para a placa negativa, o potencial elétrico diminui, né? Então, esse V aqui, essa diferença de potencial, se você fizer a final menos a inicial, aqui vai dar negativo. E se você fizer a inicial menos a final, vai dar positivo. Né? Porque você está indo aqui, por exemplo, se for de mais para menos, o potencial vai tender a diminuir. Né? Quando você anda no sentido das linhas de campo. Né? Que é aqui, as linhas de campo. Se você andar no sentido das linhas de campo, o potencial elétrico vai diminuindo. Né? Então, para todo caso que a gente vai analisar, a gente vai considerar aqui que o espaço entre as placas é preenchido por um campo elétrico uniforme, que vamos desprezar os efeitos de Bohr. Okay? Então, o que seria capacitância? Né? A gente falou do capacitor e o que seria capacitância. Então, ó, a gente define a capacitância assim. Na verdade, eu escrevo dessa maneira aqui, que a carga, né? Ó, lembra que o capacitor assim, ó, ele está, vamos dizer, ele está carregado, né? Porque você tem uma quantidade positiva numa placa e a negativa em outra. Mas se você somar as duas, na verdade o capacitor como um todo ele é neutro, né? Então, como é que eu meço, vamos dizer, a carga do capacitor, né? Que na verdade é a carga de uma das placas. Então, a carga ela é proporcional à diferença de potencial que você consegue medir aqui. Tá? Isso é feito experimentalmente, isso é mostrado, né? Intuitivamente também, né? É de se esperar que quanto maior o valor da carga, das cargas aqui das placas, maior será a diferença de potencial que vai se produzir aqui no espaço, né? Que vai se produzir aqui quando você anda da placa positiva, por exemplo, e vai para a placa negativa. Tá? Então, quanto maior a carga, maior o potencial de cada placa e, obviamente, a diferença de potencial entre elas, que eu estou chamando de V. Tá? E aí, a constante de proporcionalidade aqui é justamente o que a gente chama de capacitância. Tá? Então, a carga acumulada, a carga do capacitor é simplesmente a capacitância, que eu vou chamar de C, vezes a diferença de potencial. Tá? Ou seja, a capacitância é a constante de proporcionalidade, né, entre a carga e a diferença de potencial. Né? Ou seja, quanto maior a capacitância do capacitor, mais carga você consegue acumular, né, dada uma diferença de potencial ali medida. Em outras palavras, se você quiser acumular muita carga em um capacitor, né, sua capacitância tem que ser alta. De outra maneira, quanto mais DDP, né, diferença potencial, você quer usufruir, né, do capacitor, né, maior carga você tem que acumular e, obviamente, maior a capacitância. Né? Tudo aqui é diretamente proporcional um ao outro. Né? Desculpe, na verdade, o contrário. Né? Se você escrever V aqui, V é quem? É Q sobre C. Né? V é Q sobre C. Então, na verdade, o potencial é inversamente proporcional à capacitância. Né? Então, quanto maior a diferença de potencial você quer usufruir ali do capacitor, menor tem que ser a capacitância, né? Para uma certa quantidade de carga acumulada. Tá? Então, a capacitância é proporcional à carga, ou seja, quanto maior a carga acumulada, maior significa capacitância. Tá? E
a capacitância é inversamente proporcional, né, ao potencial, né? Se eu escrever C aqui, é quem? É Q sobre V, né? C é Q sobre V, a capacitância. A carga dividida pela DDP, né? Ou seja, quanto maior o potencial, né, que você deseja produzir ali no capacitor, menor tem que ser o valor da capacitância para uma certa quantidade de carga acumulada, né, que tem ali. Né? E quanto maior a carga, maior a capacitância. Né? É isso aí a definição de capacitância. Ok? Então, se você observar aqui, deixa eu apagar aqui. No SI, o que é que a gente pode escrever aqui dessa equação ó, do Czinho no SI? No SI, ó, a unidade de C é simplesmente, ó, como é que eu meço carga no SI? É em coulomb, né? E a DDP eu meço em volt, né? E aí esse coulomb por volt a gente define como o Faraday. Não, simplesmente eu chamo de F, né? Faraday. Em homenagem, obviamente, a Michael Faraday, o pai da indução magnética, né? A gente chama de lei de Faraday, né? E aí, toda vez que eu digo que um capacitor é de tantos Faraday, significa que esse Faraday é, na verdade, uma medida de tantos Coulomb por volt. A gente chama de Faraday, a capacidade de acumular carga. Tá? Então, um Faraday é um Coulomb por volt. Ok, então, como é que a gente carrega um capacitor? Então, suponha que eu vou pegar aqui o exemplozinho também do capacitor de placas paralelas. Né? Então, vou desenhar ele aqui de perfil. Tem uma placa. Eu vou deixar ela bem espaçada aqui da outra, né? Só para ilustrar aqui. Tá? Então, suponha que a primeira ela está ligada aqui, ó. Vou pegar um fio, né? Vou pegar um fio e vou ligá-la a uma bateria. Né? Bateria é uma fonte de carga, lembra, uma fonte de carga a longo prazo. Né? Então, vou desenhar aqui uma bateria, uma pilha. Aqui está o polo positivo. E aqui, posso até fazer de vermelho aqui. Polo positivo e o polo negativo. E aí esse fio, ó, dessa placa da esquerda, ele está ligado aqui no polo positivo. Tá? É assim que a gente carrega um capacitor. A gente liga cada placa a um polo de uma bateria, de uma fonte que a gente chama de uma fonte de FEM, né, de força eletromotriz. Esse termo a gente vai usar mais quando a gente estiver discutindo corrente e circuitos. Tá, então é assim que eu faço, né? Então eu ligo, tá? Quando eu
no momento em que eu ligo os dois, né, os dois polos a cada uma das placas, o que é que vai acontecer? Então, se vocês lembrarem, o portador de carga que tem facilidade para se mover em condutores, né, são os elétrons livres. Então, nesse caso, as placas são metálicas, então os elétrons livres eles vão sentir a presença do campo, porque a função aqui da bateria é gerar, né, um campo elétrico ordenado no interior do fio aqui. A gente vai discutir isso melhor quando a gente estiver falando de corrente elétrica, quando definir corrente elétrica. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Os elétrons, né, dessa placa aqui, ó, da esquerda, os elétrons livres, eles vão sentir um potencial aqui positivo, ó, né? E, na verdade, vai gerar uma diferença potencial aqui, ó. Aqui estava neutro e ele vai tender aí para, eles vão, né, os elétrons livres vão tender aí para o polo positivo da bateria, porque eles sentiram aí o campo, né? O campo aí gerado no interior do fio. Então, o que é que vai acontecer? Desse lado esquerdo, ó, os elétrons eles vão sair, ó. Tá? Deixa eu fazer de preto. Deixa eu fazer aqui de preto de azul. Os elétronzinhos, ó, negativos, eles vão embora. Né? Vão sair, né? Aí vão chegar aqui. Aí se aqui, ó, tava neutro, né? As duas placas, por exemplo, placa de cobre, elas estão neutras inicialmente. E essa aqui está perdendo elétron, significa que com o tempo ó, ela vai ficando carregada positivamente. Né? E aí, ó, os elétrons continuam chegando aqui, ó, vem, né? E qual é a função da bateria? A bateria é como se fosse uma bomba d'água. Tá? Você pensa assim, que os elétrons são o fluxo de água, e aí você está querendo levar água, por exemplo, da cisterna da sua casa, que é um ponto mais baixo, até um ponto mais alto, que é a caixa d'água. Então a bateria é esse dispositivo aqui, ó. Ele é como se fosse uma bomba, né? Ele pega a água e joga para cima ou para onde você quiser. Tá? Então ele pega esses elétrons aqui, ó, e ele dá energia, né? Quando ele passa aqui a bateria, ela armazena energia química e essa energia química é transferida para os elétrons livres, né? Que ganham energia e vão embora para outra placa aqui, ó. E aí a outra placa estava neutra, né? E agora está ganhando elétrons, então ela vai ficar carregada negativamente. Né? E aí, ó, isso aqui é feito de maneira que cada placa, né? Ela no final de tudo, né? Então vai continuar acontecendo isso. Então vai chegar um momento em que a bateria aqui, obviamente, ela gera um potencial, né? Uma diferença de potencial aqui, tá? Então vai acontecer um momento em que as placas, ó, elas vão estar, quando você mede a diferença potencial das placas, ela vai estar com a mesma diferença de potencial da bateria, tá? É como se a sua cisterna agora ela tivesse no mesmo nível da caixa d'água, né? Você não precisa mais bombear, né? A caixa, vamos dizer, a caixa encheu, né? Então não tem mais diferença de potencial, não tem mais necessidade de você bombear a água para cima, né? Então, aí acontece de quê? De a bomba parar, né? Ela dispara e aí significa que o potencial aqui entre as placas é o mesmo potencial da bateria. Tá? Então, quando a DDP entre as placas se torna a mesma
BDP se torna a mesma BDP gerada pelos terminais, né, pelos terminais da bateria, o movimento dos elétrons cessa e o capacitor está totalmente carregado. E aí, né, a situação final que você vai ter são aí cessa, e aí não precisa você mais, né, aqui acabou tudo, né? E aí parou. Você desliga aqui os polos da bateria, né? E aí se você usar um instrumento aqui de medir a diferença potencial entre as duas placas, que é o que a gente chama de voltímetro, vai discutir isso lá na parte de circuito. Quando você medir aqui, ó, o potencial elétrico é o mesmo do gerado pelos terminais da bateria. É o mesmo potencial. E aí a gente diz que o capacitor está completamente carregado. Okay? E aí a gente fez isso para um capacitor, mas no circuito você pode ter vários. Em série, em paralelo, a gente vai ver como associar, né? Capacitores em série e em paralelo. Agora a gente vai ver como é que a gente calcula a capacitância dos capacitores de acordo com a sua geometria. Porque quando você vai, por exemplo, na eletrônica, né, comprar um capacitor desse tipo aqui, você aqui ó, tá escrito neles ó, o valor da capacitância dele. Tá? Então esse valor da capacitância dele, né, é calculado através da geometria. A gente vai ver que depende da forma dele, né, e como as placas elas estão dispostas. Tá? E aí você compra o capacitor de acordo com a sua necessidade. Né? Lá está escrito, né, descrito o valor da capacitância, e aí você vai comprar de acordo com o circuito que você vai utilizar. Tá? Então é o que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer o cálculo da capacitância de acordo com a geometria do capacitor. Né? Então lembrando que a gente vai utilizar o vácuo, né, inicialmente. Que é o caso mais simples, tá? Mas, por exemplo, aquele capacitor que eu mostrei, o grandão, que é o eletrolítico, o meio lá já é um meio que não é o vácuo. E aí você teria que fazer uma modificação, que é o que a gente vai fazer depois, quando discutirmos a lei de Gauss para meios dielétricos. Tá? Então, a gente vai fazer aqui duas considerações. Né? A gente vai fazer o cálculo da capacitância para três objetos, tá? Para o capacitor de placas paralelas, para o capacitor cilíndrico e para o capacitor esférico. E aí, antes de a gente fazer os cálculos, né, a gente vai fazer uma consideração que vai valer para todos os três. Tá? Primeiro é o que a gente vai fazer o cálculo do campo elétrico. Tá? Então, para os três, em todos os casos que a gente vai pegar, a gente vai obviamente, usar a lei de Gauss, porque aí a gente vai ter simetrias planares, esféricas, cilíndricas, né? Igual que a gente viu
lá na parte de lei de Gauss, que a gente faz o cálculo. Tá? Então, a gente vai usar a lei de Gauss e, e se vocês lembrarem lá, em todos os casos que a gente tinha, tá? O campo elétrico, né? A lei de Gauss é assim, né? O epsilon, a integral, que é o fluxo, né? De E escalar dA, o fluxo elétrico, é simplesmente a carga envolvida naquela superfície gaussiana dividido pela constante ε0. Né? E aí, ó, em todos os casos que a gente, tanto para o caso planar, como para o esférico e como para o cilíndrico, o campo, né, a simetria permitia, né, que o campo ele sempre fosse paralelo ao vetor área que a gente escolhia. Né? E ele era paralelo e ele era praticamente constante ali naquele elemento de área. De maneira que o E escalar dA virava simplesmente E dA. E como ele é constante, ele sai da integral, né? Então ficaria simplesmente uma integral de E integral de dA igual a carga envolvida, que aqui eu vou chamar de Q, dividido por ε0. Ou seja, integral de dA, né, aqui no área fechada, é A, então ficaria simplesmente que Q é ε0 E vezes A. Chamamos isso aqui de equação 1. Então, essa carga aqui acumulada, a gente vai pegar uma das placas do capacitor. Então, vai valer para os três, tanto para o plano, para a placa quadrada, né, para o plano placa paralela, como para a esférica e a cilíndrica. A carga acumulada vai ser ε0E vezes A. Tá? E o cálculo da diferença de potencial, a gente vai fazer assim. Cálculo da DDP. Cálculo da DDP. Tá? Então, a gente vai fazer assim. Ó. Suponha que... Eu vou desenhar aqui as duas. O caso das placas paralelas. Né? Mas vai valer para qualquer simetria que a gente vai usar. Então, nas placas paralelas, a gente vai ter uma coisa desse tipo, em que essa de cima aqui, por exemplo, eu vou chamar de VI, tá? Desculpa, VF, e a de baixo eu vou chamar VI. Ou seja, eu vou escolher um caminho, né, tal que eu saia daqui da de baixo, que está carregada negativamente. Isso é uma convenção que a gente vai adotar. E vai para a positiva. É só uma convenção, eu podia fazer o contrário também. Tá? Então, a gente sabe que as linhas de campo, elas são assim, né? Elas vão da positiva para a negativa. São linhas paralelas, porque o nosso campo é uniforme entre as placas. Tá? Aqui é o meu E. Tá? E aí, ó, a diferença de potencial entre as placas é o que eu vou chamar de V. Né? A DDP é V, vou chamar de V final menos V inicial. Tá? Vai ser a DDP do capacitor. Tá? E aí, ó, como é que eu calculo DDP? Se vocês lembrarem, qual a relação entre potencial e campo? Como é que eu calculo potencial através do campo? Né? Por essa equação aqui, ó, VF menos VI é a menos a integral de E escalar dE. Tá? Mas aí, ó, eu estou integrando aqui, eu tenho que ir para um ponto inicial até um ponto final. Né? Então, ó, o meu inicial é a placa negativa e o final é a placa positiva. Foi a convenção que eu escolhi. Então, quando eu faço esse caminho aqui,
o meu DL, ó, qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, o meu DL, tá? Deixa eu fazer aqui de outra cor, fazer de preto. Então, se eu pegar aqui, ó, o meu DL vai estar para cima, meu DL ó, vai estar para cima e o meu E vai estar para baixo, né? Meu E vai estar para baixo, né? Meu E, meu vetorzinho do campo, né? Qualquer ponto que eu pegar aqui. Lembra, DL aponta para o caminho que eu estou andando. Estou andando daqui de baixo para cima, né? Então, se eu fizer o produto E escalar DL, eu vou ter o quê? O módulo de E, que é módulo de DL. DL vezes o cosseno do ângulo entre eles. Qual é o ângulo entre eles? 180. Cosseno de 180 é menos 1, né? Menos 1. E daí eu concluo simplesmente que E escalar DL é menos E DL. E aí você ó, substitui isso aqui, nessa integral, chama VF menos VI de V. Aí fica assim, V igual a... Ó, esse menos aqui, ó, que tem, vai pegar com esse menos aqui, fica mais. Então, integral. Aí eu vou dizer, ó, eu estou indo de onde? Da negativa, né? Que é o I, para positiva, de E de L. Né? Ó, esse menos cancelou esse menos aqui. Então, ó, essa é a continha que a gente vai fazer para qualquer um dos casos, tá? Que a gente vai ver adiante. Tá? Chamamos aqui de equação 2. Tá? A gente vai calcular o potencial, a DDP, de maneira que eu sempre vou da placa negativa para positiva. Eu integro, eu faço essa integral aqui. E é o campo elétrico que para cada caso também eu vou calcular, né? Eu vou calcular pela lei de Gauss, tá? Então vamos ver como isso aí na prática se dá, né? Então, começando pelo capacitor de placas paralelas. Então, o capacitor de placas paralelas, vou aqui desenhar novamente aquele esquema lá. Ó, você tem uma placa aqui, outra placa aqui. Tá? A placa de cima ela é positiva. Positiva. Mais que. Tá? Ele tem uma área que eu chamo de A, tá? Tanto a de cima como a de baixo. Né? Ele tem a mesma área. Tem A também. A de baixo é negativa. Tá? E aí a distância entre eles, né, é importante também, chamar de D. Vou fazer aqui de amarelo. Distância entre eles aqui. Chamar de D. Tá? E também, obviamente, a diferença potencial entre eles é V, né? A DDP entre eles é V. Aqui é mais Q, aqui é menos Q.
Então, ó, vamos pegar as equaçõezinhas lá que a gente fez, né? Ó, a equação um e a equação 2. Para eu calcular aqui o campo, né? Para na verdade, calcular a carga, né? Aqui, ó, pela lei de Gauss, eu tenho que escolher uma superfície gaussiana, não é isso? Então, a superfície gaussiana que eu escolho, ó, pode ser aqui na positiva. Tá? Então, ó, se eu pegar qual é a forma da superfície gaussiana que eu pego? Tá? É uma superfície que eu englobe, ó, todas as linhas de campo. Porque se você lembrar, as linhas de campo, elas são paralelas umas às outras, né? As linhas de campo aqui. Tá? E aí, ó, a superfície gaussiana que eu vou pegar é tal que eu aproveito aqui a simetria, né? Então eu posso pegar aqui, ó, uma superfície gaussiana que envolva a placa positiva, por exemplo. Tá? A superfície gaussiana, eu estou olhando ela de perfil, né? Mas se você olhar de frente, tá? Se você olhar de frente, você vai ver que ela é como se fosse uma caixinha que envolve as cargas e que, se você pegar qualquer elemento de área, ele sempre vai ser paralelo às linhas de campo aqui, ó, em V. Né? Ou seja, o E e o DA eles sempre vão ser paralelos. Né? Então, estou olhando, na verdade, um perfil dela, né? Um perfil dela. Né? E aí, ó, a gente aplica a lei de Gauss e usa já aqui o que a gente fez. Ó. A carga envolvida aqui nessa superfície gaussiana, né, que em preto é a superfície gaussiana, carga envolvida, né, de 1, a carga envolvida, que eu chamar de Q, é quem? É ε0, o valor do campo, que é o campo uniforme, né, o módulo do campo aqui entre as placas, vezes A. E A é a área da placa, né, das duas placas que são a mesma, né, a mesma área, né, se você voltar aqui. Tá? E de 2, ó, o que é que a gente tem? Que o V tem que ser o quê? V é a diferença potencial entre as placas, né? Vai ser a integral de eu ir de onde para onde? Da negativa para positiva, de E dl. Ó, é a equação 2 aqui. Eu estou indo da negativa para positiva. Tá? E eu estou andando aqui contra o campo, né? Por isso que deu negativo. Então o EDL, o E é constante, lembra que é um campo uniforme, vai ficar a integral de dl, que é da menos para mais. Ó. Então, se eu ir daqui da menos para mais e integrar todos os pedacinhos de comprimento, vai dar justamente a distância entre as placas. Né? Então, o que vai me sobrar daqui é que V igual a E vezes D. Tá? E aí, ó, se você lembrar da definição de capacitância, ó, que a carga é a capacitância vezes a DDP, aí você substitui, ó, essas duas equações aqui, ó. Então, a gente sabe que a capacitância, né, é a carga dividida pela DDP. Quem é a carga aqui, ó, que eu calculei? ε0 é A dividido por V, que é E vezes D. Ou seja, ó, C é ε0 A sobre D. Esse aqui é a capacitância de um capacitor de placas paralelas.
E aí, ó, essa equação nos diz muita coisa, né? Ó, a capacitância, ela depende da constante, que no nosso caso aqui a gente considera o vácuo, ou o A, que é aproximadamente o vácuo aqui, né, para a constante eletrostática, né? E depende, ó, das dimensões da placa apenas, tá? Então, se você souber as dimensões da placa, a área e a distância entre elas, você sabe o quanto ela consegue armazenar de carga, tá? Você não precisa medir a carga e medir a DDP e dividir uma pela outra, né? Isso aí você precisaria estar no laboratório para fazer isso. Basta você dividir a área da placa pela distância entre elas e multiplicar pela constante de permissividade elétrica no vácuo, tá? Então, ó, o que é que ela está dizendo? Diz o seguinte: se eu tenho uma área muito grande, tá? Se eu for aumentando a área das placas, a capacitância aumenta, ou seja, eu consigo armazenar mais cargas. Né? E é até intuitivo isso, né? Quanto maior a minha placa, mais carga eu consigo armazenar. E ela é inversamente proporcional à distância entre as placas. Ou seja, quanto maior a distância entre as placas, menor é o valor da capacitância, ou seja, menos cargas eu consigo armazenar, né? Para uma dada DDP. E quanto mais juntas eu colocar as duas placas, mais cargas eu consigo armazenar, né? Mais cargas eu consigo armazenar e, consequentemente, maior a capacitância. Tá? Isso aí também vem do fato da questão do campo elétrico, né? O campo elétrico fica mais intenso, né? À medida que você vai diminuindo a distância entre as placas, né? As cargas elas vão querer saltar, né? Da placa, de uma placa para outra, né? Por quê? Por causa da indução, né? E aí o campo fica mais intenso. E aí você, quando faz aquela ligação que eu mostrei, né? Quando você tenta carregar o capacitor, você consegue armazenar ainda mais cargas. Então, por isso que é inversamente proporcional à distância entre as placas. Tá? Ok. Então, esse é o resultado para o capacitor de placas paralelas. Tá? Ah, você pode também você pode fazer uma análise aqui ó, também. Tá? Ah, tá, então eu ia fazer aqui uma relação com potencial, mas aí. Né? Mas enfim, então olha aqui dá para a gente entender, porque eu vou mostrar um vídeo aqui de um experimentozinho para vocês. Então, lembre desse fato: a capacitância ela é inversamente proporcional à distância entre as placas. Né? Se eu manter a área mesma, a distância, se eu manter a área mesma e variar a distância, a capacitância vai mudando de maneira inversa. Né? Se eu aumentar a distância, a capacitância diminui, e se eu aproximar as placas, diminuir a distância, a capacitância aumenta. Né? E também que lembra, o potencial, a capacitância ela é inversamente proporcional à DDP. Né? Ou seja, se. Ah, deixa eu escrever aqui em termos de V. V é Q sobre C. Né? Então, à medida que a capacitância vai aumentando, a diferença potencial vai diminuindo. Tá? E vice-versa. Né? À medida que C vai diminuindo, a diferença potencial vai aumentando. Tá? Então lembre desse fato aqui e desse fato aqui. E aí a gente vai assistir agora um experimentozinho. Tá? Ah, deixa eu me ver aqui. Isso não. Isso aqui.
Tá, então, deixa eu ver aqui como é que eu jogo aqui na janela. Bora lá. Deixa eu voltar aqui. Então, colocar uma fonte. Ok, pronto. Vocês estão vendo minha tela aí, ó. E agora eu vou para cá. Deixa eu só ver aqui. Vou para cá. Tá ok. Desktop, ó. Pronto, então aqui tá, ó, um experimentozinho que vai ilustrar o que a gente discutiu agora, tá? Então, prestem atenção. Usaremos este eletroscópio para mostrar como a tensão num capacitor varia com a distância entre as placas. As duas placas deste capacitor são ligadas ao eletroscópio e o capacitor é carregado, tocando-o com um bastão de borracha eletrizado. Se aumentarmos a distância entre as placas, a diferença de potencial entre elas vai aumentar, diminuir ou continuar a mesma. A tensão aumenta. Aproximando novamente as placas, a tensão diminui. Esta animação mostra como se movem as cargas, quando a separação entre as placas é variada. Então, pessoal, o que foi que a gente viu daí, né? Que à medida que você vai... à medida que você vai separando as placas, essa distânciazinha aumenta, né? E a distância que aumenta, a capacitância diminui, né? E aí, ó, se a capacitância diminui, aqui, ó, da relação com o potencial aumenta, né? Então, à medida que eu vou afastando as placas uma da outra, o potencial, a DDP entre as placas vai aumentando. E aí, lá no eletroscópio, a tendência, quando o potencial aumenta, né, é que as cargas elas vão tender a se repelir ainda mais umas às outras, né, naquele potencial, né? E aí há uma deflexão, né, uma deflexão do eletroscópio ali, daquela hastezinha metálica, né? E aí quando ele aproxima novamente, a distância diminui, tá vendo aqui, ó, diminui. E aí diminuindo, a capacitância aumenta. E se a capacitância aumenta, ó, dessa relação, a DDP volta a diminuir. E aí a agulha tende a voltar à posição inicial, né? Ficar menos defletida. Tá? Então aí só para ilustrar esse comportamento aí do capacitor. Tá? Ainda existe outro também, outro experimento, que é com o capacitor variável aqui, ó. Então, se vocês... Ó, esse aqui é um capacitor variável, né? Essas placas aqui, ó, são placas paralelas e o que ele vai fazer aqui, ó, ele vai girar, tá? Isso aqui gira, tá? De maneira que uma hora você tem, ó, os capacitores, as placas bem juntinhas umas das outras, e outra hora, quando ele gira, ele tira essas placas intermediárias aqui, ó, e de maneira que o capacitor ele fica mais espaçado, né? Como se tivesse mais espaçado aqui as placas umas das outras. E aí o efeito é o mesmo, né? À medida que quando as placas estão mais juntinhas, a capacitância aumenta, né? E o ADDP diminui. E quando elas estão mais espaçadas, afastadas, a capacitância diminui e o potencial aumenta, o ADDP aumenta. Tá? Ele vai fazer isso aí, vai mostrar o mesmo efeito. Usaremos este eletroscópio, um grande capacitor giratório, para mostrar como a tensão de um capacitor carregado varia com a área de superposição das placas. Quando carregamos o capacitor com este bastão, o eletroscópio é defletido, indicando a tensão no capacitor. Girando o capacitor e diminuindo a superposição entre as placas,
O que acontecerá com a deflexão do eletroscópio? A deflexão aumenta, indicando um aumento da tensão no capacitor. Girando as placas de volta para aumentar a superposição, a tensão diminui até o valor inicial. Ok. Mesmo efeito, tá? Mesma explicação. Então, vamos prosseguindo aqui. O próximo é o capacitor cilíndrico. Tá? Capacitor cilíndrico. Então, um capacitor cilíndrico vai existir uma espécie de placa paralela, só que essa placa está em forma de cilindro, né? Então, na verdade, se você pegar aqui de perfil, você tem um cilindro, ó, pegar ele assim, né? Um cilindro assim, é concêntrico ao outro cilindro. Tá? É como se fosse um cabo coaxial, né? Então você tem, na verdade, um cilindro dentro do outro, assim. Ó. Você cortar um pedacinho dele, tá? Você tem um cilindro interno e um cilindro externo aqui. Ó. Né? Okay? Então, se você olhar ele de frente, você vai ver isso aqui. Ó. Você vai ver uma seção circular. Né? Em azul, eu vou tentar fazer. Pegar uma forma de... Isso aqui de frente você vê um disco desse tipo aqui. Né? E aí o de fora você vê como se fosse uma casca, né? Uma cascazinha. Assim. Então, na verdade, você vê isso aqui. Olhando isso aqui de frente, né? Você vê isso aqui. Fazer maior aqui. Aqui. Esse aqui eu vou fazer maior, vai ser uma casca. Fazer maior. Assim. Pronto. Isso aí mesmo. Ok? Então, suponha que a parte interior aqui, esse cilindro de dentro aqui, ele esteja carregado positivamente. Tá? São dois condutores, né? Tanto o cilindro, o cilindro interno como essa casca cilíndrica aqui externa são materiais condutores. Né? Então, eles vão armazenar energia desse jeito. Ó. O capacitor interno ele é carregado positivamente ou negativamente, mas aqui vamos supor que o interno seja positivo. E o de fora é carregado com carga negativa. Então, a carga está aqui. Ó. É como se fossem duas placas paralelas encurvadas, né? Em forma de cilindro. Tá? Então, ela armazena energia assim. Tá? Como a gente sabe, as linhas de campo elas são axiais. Não é? O eixo do cilindro é esse aqui, ó.
o eixo do cilindro é esse. Então, elas são axiais, ou seja, elas fazem 90 graus, né? Com o eixo do cilindro, né? Então, se você olhar de frente, né, o eixo do cilindro está saindo aqui, ó, em direção a você, né? Está fazendo 90 graus com a tela, né? E as linhas de campo, como são perpendiculares a esse eixo, elas são dessa forma aqui, né? Ó, se você pegar aqui, elas são assim, né? São assim. Por aí vai. Essas são as linhas do campo elétrico. Saindo, né? Indo do mais para o meio. Campo elétrico. Tá? A parte de dentro está carregada com uma carga mais Q, né? E a de fora com uma carga menos Q. Tá? E aí vamos usar as equações que a gente definiu anteriormente, né? Uma propriedade aqui que a gente tem que saber é o comprimento do cilindro, né? Que a gente vai chamar de L. A L é o comprimento do capacitor, né? Do capacitor cilíndrico, tá? Capacitor cilíndrico. Né? Então, suponha que ele termine aqui. Né? Então, L é o comprimento dele, tá? Ok. Então, vamos lá. Sim, outra coisa importante são os tamanhos dos raios do cilindro, tá? Então, se eu fizer de amarelo aqui, esse cilindro interno aqui, ó, ele tem um raio que eu vou chamar de raio A, e o de fora, aqui, é B. Então, eu vou marcar aqui como A e aqui como B. Tá? Pronto, agora sim. Vamos lá. Na verdade, a gente chama esse cilindro de coaxiais, né? Cilindros coaxiais. Não é concêntrico, é coaxiais. Porque coaxiais, eles compartilham do mesmo eixo, né? Do eixo do cilindro. É comum aos dois. Por isso que a gente chama de coaxial. Né? Ok, então vamos lá utilizar as equações. Então, a equação 1 dizia o quê? Que a carga, se eu pegar uma superfície gaussiana aqui, vamos supor, a minha superfície gaussiana aqui tem que ser em forma de cilindro, né? Então, suponha que eu desenhe aqui ó, um cilindro pegando esse cilindro de dentro aqui. Tá? É a minha superfície gaussiana. Então, da equação 1, minha carga envolvida, né? É ε0 vezes A. Né? Mas se você lembrar, a área, né? Qual é a área? A área lateral do cilindro. Então, esse cilindro aqui, ó, esse de fora tem uma área A e o de dentro também tem uma área A. Né? Se eu olhar eles de perfil assim, né, vai ser eu posso pegar essa área e partir, né? Lembra lá da lei de Gauss, né? Da lei de Gauss, né? Lembra que eu peguei o cilindro e eu parti assim, lateralmente estiquei. Quando eu estico, essa área aí, ela vira um retângulo, de maneira que essa área é simplesmente o comprimento, né, esse comprimento aí, ó, do arco, que é 2π vezes R, onde R é o raio da minha superfície gaussiana que eu estou escolhendo,
vezes o comprimento do cilindro. Né? Isso aí já é bem conhecido de vocês. Tá? De maneira que o módulo do meu campo elétrico, esse campo aqui que está saindo de maneira axial, é na verdade, Q sobre 2π ε0 R vezes L, ou LE. Né? E aí, se substituirmos esse resultado na equação 2, lembra qual é a equação 2? Isso aqui, ó, a gente vai integrar da placa negativa para positiva, né? É dL. Mas aqui a negativa é meu cilindro negativo, né? E o positivo é meu cilindro positivo. Tá? Então lembra, ó, eu vou pegar e fazer em vermelho aqui, bem destacado, o raio da minha superfície gaussiana. Né? Ok, então vamos lá. V integral de menos a mais de E dL. Tá? Então, novamente, ó, eu estou numa situação aqui em que o meu o caminho que eu estou escolhendo aqui, ó, o dL, né, ele é contrário ao crescimento de R. Tá? Ou seja, se você pegar um vetorzinho aqui, ó, que eu vou chamar de D, eu vou fazer de preto aqui. Eu não estou indo dar menos para mais, né? Então, meu vetor aqui que eu vou chamar de dl, né? Está apontado para cá. E o meu vetor R, ó, que é o raio da minha superfície gaussiana, que eu desenhei aqui, que eu não desenhei, mas eu podia fazer tracejado aqui, ó, ao redor, mas eu não fiz só para não carregar. Tá? O meu dr, ele cresce o contrário aqui, ó. Ele cresce para cá, ó. Então, esse vermelhinho aqui é meu vetor. Deixa eu apagar aqui. É meu vetor dr. Tá? Então, na verdade, o que é que eu posso escrever aqui? Ó? Se esse aqui é um elemento infinitesimal, eu estou pegando aqui, aparentemente não está aparecendo, mas os dois têm o mesmo tamanho, tá? Então, eu posso escrever aqui, ó, que o meu dl é menos o meu vetor dr. Tá? É o mesmo vetor, o mesmo tamanho, mesma direção, mas o sentido é o contrário. Por que eu estou fazendo isso? Porque é o sentido da minha integração aqui, ó, que foi a conversão que eu usei. Eu estou indo da negativa para positiva. Tá? Então, eu estou indo contra o crescimento do raio, por isso que é negativo aqui. Ó. É o meu vetorzinho dl é menos o dr. Se eu tirar o módulo aqui, né? Isso é a mesma coisa de eu escrever, né? Que o meu dl é... Desculpa, o meu dl sem vetor é menos o dr. Um incrementozinho. Né? Ou seja, se eu incrementar positivamente o meu dl, significa que eu estou incrementando o meu dr negativamente, né? Porque fica menos com menos aqui dá mais. Né? Em outras palavras, o crescimento do dl é o decréscimo do dr. É o que isso aqui está querendo dizer para mim. Tá? Até porque se eu fosse tirar o módulo aqui, né, o módulo seria dl igual a dr, né? Teria o mesmo módulo. Né? Mas, na verdade, isso aqui é outro significado. Né? Isso aqui tem a ver com o decréscimo do módulo mesmo. Né? Se eu crescer o dl, eu estou decrescendo o dr. Tá? Então,
Aqui vai ficar simplesmente menos integral de E de R. De menos até mais. Tá? Aí agora sim, ó, a gente vai substituir o valor aqui de E aqui e realizar a integração. Tá? Então V vai ficar menos integral. Tudo isso aqui é constante, só vai sobrar o R dentro, né? Então fica menos que sobre 2π ε0L integral de onde até onde? Eu estou indo da placa negativa, cujo raio é o quê? O B. Ó. Então o raio é B e estou indo para a positiva, que é A. Né? Estou indo de B até A, estou integrando tudo. Que é justamente esse espaço aqui. Ó. Se eu estou integrando de B até A, na verdade eu estou integrando aqui, ó, nesse espaço. Né? Eu estou indo da negativa para a positiva, é esse espaçozinho aqui. Né? De quem? De dr sobre R. Ok? Quem é a integral de dr sobre R? ln de R. Então, eu vou ficar com V igual a menos Q sobre 2π ε0L ln de R, que vai de B até A. Tá? Esse ln de R aqui, ó, vai ficar aqui quando você aplica os limites. Vai ficar ln de B menos ln de A. Né? ln de B menos ln de A. Aí, se eu aplicar aqui jogar o sinal de menos, né, vai ficar Q sobre 2π ε0L. Quando eu jogo menos, fica ln de A menos ln de B. Desculpa, aqui é o contrário, né? ln de A, ln de A menos ln de B. Né? Faz o A menos o B. Aí sim, aqui é ln de B, que quando eu jogo menos aqui, né? Fica ln de B menos ln de A. Agora sim. Aí, se vocês lembrarem da propriedade do logaritmo, toda vez que eu tenho um ln de B menos ln de A, eu posso transformar isso aqui num quociente. Tá? Então, fica Q sobre 4π ε0L ln de B sobre A. A propriedade do logaritmo aí. Tá? Ó, isso aqui é a DDP, não é? Digitação é a DDP. Isso aqui não é o resultado final, a gente quer a capacitância. Tá? Mas aí, ó, é só jogar na equação da capacitância, né? C é quem? Q sobre V. E o V a gente achou aqui, então vai ficar C igual a quem? Ó? Q sobre V, ó. Se você dividir isso aqui por V, vai ficar 4π ε0 L sobre ln de B sobre A. Então tá aqui, ó, o resultado é esse. 4π não, 2π, né? Então, aqui é 2π, aqui é 2π. 2π, 2π, 2π. E esse é o resultado que a gente queria chegar. Capacitor cilíndrico. Então, se vocês observarem, ó, novamente, a capacitância, ó, só depende das dimensões do capacitor. Tá?
depende do comprimento dele, do comprimento do cilindro, né, dos dois cilindros, que são axiais, e depende dos raios deles, ó, que é o B, que é o do cilindro maior, e o do A, que é o do cilindro menor, que é o cilindro interno. Tá? Então, ó, daqui a gente já nota ó, que a capacitância ela é sempre produto de alguma coisa multiplicada por ε0 vezes as dimensões do capacitor, né? Que nesse caso aqui foi o comprimento e os raios dos cilindros. Né? No caso do placas paralelas, ó, ε0 novamente, né? Mas aqui sozinho, multiplicado pelas dimensões do capacitor, que no caso aqui foi a área e a distância entre as placas. Tá? Então, toda capacitância tem essa forma aqui, ó. Um ε0, alguma coisa que multiplica ε0, um múltiplo dele, vezes as dimensões do capacitor. Tá? E aí, dessa equação particularmente, ó, se você fizer B tender a observação, né? Se você fizer B tender a A, né? O que é que acontece? B tender a A é você aproximar cada vez mais o capacitor, esse aqui de fora, ó, e fazendo menor a distância entre eles, tá vendo? Né? B tender a A, de eles ficarem cada vez mais próximos. Então, quando isso acontece, ó, significa que o meu ln de B sobre A tende a 1. Desculpa. B sobre A tende a 1, né? Porque B tende a A. E se B sobre A tende a 1, o meu ln de B sobre A tende a 0. Porque se vocês lembrarem, ó, o ln de 1 é 0, né? Então, se B sobre A tende a 1, ln de B sobre A tende a 0. Então, se o quociente aqui tende a 0, ó, você divide uma coisa por uma coisa que está tendendo a 0, a capacitância ela vai tender a infinito. Né? Que mostra, mais uma vez, a propriedade de que quanto mais próximos as placas estão, maior o valor da capacitância. Né? Valeu também por o caso do capacitor de placas paralelas, né? Que é a capacitância inversamente proporcional à distância entre as placas. Então, aqui é a mesma coisa. Se você fizer as placas mais próximas, a capacitância vai tendendo a aumentar cada vez mais. Tá? E, obviamente, ó, o L, né, a capacitância também é proporcional ao comprimento do cilindro. Quanto mais longo o cilindro for, mais cargas ele vai conseguir acumular na superfície, e, consequentemente, maior é a capacitância, né, que é a medida de acumular carga. Tá? O capacitor esférico, a gente vai usar a mesma figurinha lá do cilindro. Né? Porque quando a gente olha das esferas concêntricas, né? Quando a gente olha duas esferas concêntricas de perfil, ó, a figura que a gente tem é essa mesma figura aqui. Tá? Então a gente pode utilizar essa mesma figurinha aqui. Tá? Ó, peguei ela aqui. Né? Aproveitar aqui a situação, né? Para mostrar o capacitor esférico. Deixa eu ver aqui quanto tempo. Então, esse aqui é o que a gente chama de capacitor esférico. O que vai mudar aqui, ó, do cálculo é simplesmente que aqui a gente não tem comprimento de cilindro, né? A gente tem, na verdade, os dois raios e isso aí é suficiente. Não precisa ter outra dimensão
para caracterizar aqui as duas esferas concêntricas. Então, é o mesmo lance aqui, ó, desenha a superfície gaussiana, que é de raio R, essa de vermelhinho. Tá? A esfera de dentro, condutora, tem o raio A, e a de fora, que é tipo uma casca esférica, tem um raio B. Tá? Então, da equação 1, ó, a minha carga, né, é ε0 E vezes A. Né? Mas a gente sabe que a área aqui é quanto? Quanto é que vale a área? ε0 é a área da superfície gaussiana, ó, vermelhinha aqui, se eu completar, vai ser 4πr², né? Lembra lá da simetria esférica, da lei de Gauss, né? É a área da superfície de uma esfera de raio E. Tá? Então, se eu isolar aqui o meu campo E vai ser 1 sobre 4πε0 Q sobre R². Né? Que é o que a gente conhece, né? Esse resultado já é conhecido nosso. Tá? Então, ó, se eu integrar isso aqui, ó, como eu fiz a mesma coisa para o cilindro, eu calculei o campo e integrei para achar o potencial, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, da equação 2, substituindo esse resultado, né? Substituindo na equação 2, eu vou ter que a minha diferença potencial vai ser a integral de menos a mais de E dl, né? Que é menos, né? A situação aqui é a mesma, dl é menos o dr, então vai ficar menos, né? A integral de E dr, tá? E aí, ó, substituir o E, vai ficar aqui de menos a mais, menos Q sobre 4πε0, né? Integral dr sobre r², a plaquinha negativo, o raio é B, e a plaquinha positivo, o raio é A. Né? Eu estou integrando aqui nesse intervalo aqui, de uma plaquinha até outra, nesse espaço, onde estão as minhas linhas de campo. Tá? O resultado aqui, ó, vai mudar apenas porque aqui apareceu um fator de R². Né? Então, aqui, eu vou ter que, vai ficar menos Q sobre 4πε0. Integral dr sobre r² é menos 1 sobre r. Né? Então, esse menos vai morrer com menos do resultado da integral. Vai ficar 1 sobre r, que multiplica. Quer dizer que você tem que aplicar o limite de integração de b até a. Tá? E aí vai ficar com Q sobre 4πε0, 1 sobre RA, menos 1 sobre RB. Ok? Vamos para uma próxima página. Gerar uma página nova aqui. Então vai ficar V igual a Q sobre 4πε0. Aí eu vou tirar o mínimo para deixar bonitinho assim. Eu vou deixar assim, ó. É 1 sobre RA, 1 sobre A menos 1 sobre B, que é a mesma coisa de você fazer AB e B menos A, né? Quando você tira o mínimo. Tá? E aí, assim, quando você substitui na fórmula da capacitância, C igual a Q sobre V, vai ficar com Q. Ó, quando você divide a Q, né, Q por V, ó, se você fizer aqui, joga o V para cá, vai ficar Q por V, então fica 4πε0, vai para o outro lado, multiplica AB sobre B menos A. Então, essa aqui é a capacitância de capacitor esférico, né? É da capacitância do capacitor esférico.
Novamente aqui, ó, se você fizer B tender a e aproximar as placas, né? Então B menos A vai tender a ser zero, né? Se você fizer B tender a. E aí a capacitância explode, né? Tende a infinito. Evidenciando mais uma vez que se você tender a juntar as placas, a capacitância vai tender a aumentar, né? Se B tender a. Então, se B tender a, significa que a capacitância tende a infinito. Ok? Então tá aí, mais uma vez, ó, é um fator, né? Multiplica ε0 e vezes as dimensões aqui do capacitor, que no caso aqui as dimensões deles são os dois raios, né? O raio da esfera maior, que é da casca esférica, e da esfera de dentro. Tá? E para finalizar, eu vou aproveitar esse resultado aqui para falar da esfera isolada. A esfera isolada também funciona como um capacitor. Tá? Então, se você pegar uma esfera aqui de raio R, você pegar uma esfera aqui de raio R, isso aqui também funciona como um capacitor, tá? Vou fazer aqui de vermelho. Tá? E aí, como é que a gente calcula a capacitância desse objeto aqui? Ó? Você utiliza esse resultado aqui. Ó. Tá? Como? Ó, se você fizer aqui ó, a esfera de fora, né, a casca esférica, o raio dela tender a infinito, que é o B, esse B aqui tender a infinito, eu estou separando as duas, as duas placas, né, as duas esferas concêntricas, então eu vou ficar só com uma. Então eu posso aproveitar esse resultado aqui do capacitor esférico para esse caso aqui. É só fazer o quê? É só fazer o B tender a infinito. Eu só vou ficar com a esfera de raio A que eu vou chamar de E. Ok? Então fica assim, ó. Eu vou escrever aqui, ó, reescrever essa equação da seguinte maneira. C igual a 4πε0 AB sobre, eu vou colocar B em evidência aqui. B que multiplica 1 menos A sobre B. Ó, cancela B com B aqui. E aí eu vou ficar com 4π ε0 que multiplica A sobre 1 menos A sobre B. E aí eu faço as considerações que eu disse assim, ó, que eu disse aí. Faça B tender a infinito e faça A igual a R. Né? Que a esfera de dentro eu vou dizer que ela tem simplesmente raio R. Vou chamar de qualquer coisa. Se você fizer isso, ó, esse termozinho aqui, ó, se B tender a infinito, A dividido por B vai tender a zero. Né? De maneira que o resultado é que se você fizer A igual a R, né, a capacitância vai ser 4π ε0, que multiplica o A agora virou B, né? Desculpa, o A virou R, então fica 4π ε0R. Ou seja, se você tiver uma esfera isolada de raio R e quiser saber a capacitância dela, a capacidade dela armazenar carga, é só multiplicar 4π ε0, que é o termo de ε0, vezes o raio dela. Tá? Isso aqui é a capacitância para uma esfera isolada. Ok? E com isso, a gente termina essa primeira parte. Né? Na próxima parte 2, a gente fala sobre capacitores em série paralela e aí vamos discutir
o cálculo da capacitância em meios dielétricos. Tá? Então, até breve.